E aí, galerinha, tudo tranquilo? Na boa? A gente falou lá passada de tecido conjuntivo 1, vamos agora para o tecido conjuntivo 2, né? A gente vai se ater nessa aula, na verdade, a falar somente do tecido conjuntivo de propriedades especiais. A aula passada a gente já falou do primeiro, que foi tecido adiposo, né? Unilocular, multilocular, aquela coisa toda. Vamos agora se ater a falar de todos esses menos sangue. Tem uma aula somente para sangue. Sangue é muito importante para a sua prova. A gente só vai comentar de forma por cima aqui, tá certo? Mas os demais vamos falar assim. Preste atenção, olha para o nosso quadro aqui, vê. Tecido conjuntivo de propriedades especiais, tecido reticular. Esse tecido reticular é mais conhecido como tecido conjuntivo hematopoético. Hematopoético, hematopoético ou hematocitopoético é a mesma coisa, tá certo? O que é que faz esse tecido, Tiago? Ele é produtor de células sanguíneas, tá? Encontrado em órgãos com função hematocitopoética, ou seja, produção de sangue. Eu posso dividir esse tecido em tecido mieloide e em tecido linfóide. O tecido mieloide, a função básica dele é produzir as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá certo? Enquanto o tecido linfóide forma os linfócitos, os macrófagos e os plasmócitos. Eu encontro o tecido linfóide geralmente nos nodos linfáticos, os linfonodos, tá certo? Aquele linfonodo, né, que fica no seu pescoço, no seu corpo, aqui na parte da mandíbula. Então, a gente encontra muito esse tecido linfóide. O mieloide, geralmente, na medula óssea vermelha. Eu quero que você olhe para mim para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Veja, não cometa essa gafe, não. Você vai entrar na universidade ano que vem. Vai estar lá estudando. E aí, o professor lá da universidade vai falar para você de transplante de medula. Veja, só existe um tipo de transplante de medula. Que medula é essa? É medula óssea vermelha. Nunca fale isso, transplante de medula na célula, na aula de sistema nervoso. Professor, aquela medula raquiniana, medula nervosa, não pode ser transplantada não. Por favor, não fale isso não. Não pode não. Por que não pode? Porque é tecido nervoso. Tecido nervoso lesionou, acabou-se. Mas tecido hematopoético, sim. O transplante de medula é medula óssea vermelha. É tecido mieloide. Esse que a gente está vendo aqui atrás. Tá certo? Tecido mieloide. Esse tecido, sim, ele sofre transplante. Beleza? Produtor de células sanguíneas. Na boa? Olha para o quadro novamente. Então, tecido reticular é esse, tá? Tecido linfóide e tecido mieloide. Próximo, bem, isso aqui, na verdade, é uma tabela de leucócitos, de glóbulos brancos do sangue. Essa tabela está aqui, é só para mostrar a você a diversidade dos leucócitos, né? Os granulócitos, os agranulócitos, tá certo? Mas não se preocupe não, que vai ter uma aula que a gente vai falar só de sangue. Aí nessa aula de sangue eu vou falar direitinho sobre os leucócitos, sobre os granulócitos, agranulócitos, hemácias, plaquetas. Mas antes disso eu quero que você olhe para mim só para dar uma ideia de sangue rapidinho para você. Olha para mim. O sangue, ele é subdividido em duas partes, a parte sólida e a parte líquida. A parte sólida do sangue é formada pelas células sanguíneas, né? Os elementos figurados do sangue, que a gente chama, são três tipos. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, que transportam gases. Os leucócitos, ou os glóbulos brancos, envolvidos na defesa do organismo. E as plaquetas, ou trombócitos, que na verdade não são células, são restos de células, são fragmentos de células, que tem a função de proporcionar a coagulação sanguínea, tá bom? A parte líquida do sangue é o plasma sanguíneo, que tem uma grande quantidade de água, de proteínas, de enzimas, de anticorpos, por exemplo, tá certo? E de modo que o plasma, mais os elementos figurados, ela compõem completamente nosso sangue. Vai ter uma aula só sobre sangue, que eu vou falar de hemácia detalhadamente, de leucócitos, de plaquetas, então não se estresse com isso por enquanto. Só quero que você saiba que o tecido sanguíneo, o sangue, ele faz parte do tecido conjuntivo de propriedades especiais, beleza? Olhe para o quadro. Olhe para o quadro. Isso daqui é uma imagem rapidinha do sistema imunitário.
de uma imunidade chamada imunidade celular, que eu não vou entrar em detalhe agora não, tá certo? Mas você sabe também que as células do processo de imunidade fazem parte também do tecido conjuntivo. Pronto. Tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, tá certo? Ele pode ser de 3 tipos diferentes, dependendo do tipo de cartilagem que a gente está falando aqui. Mas vê só, o tecido cartilaginoso, ele tem ausência de vasos sanguíneos e nervos, tá certo? Ele possui um pericôndrio que reveste ele e possui alguns tipos celulares, o condroblasto e o condrócito. Vamos comentar primeiro esse pontozinho aqui. Veja, a ausência de vasos sanguíneos e nervos. Olhe para mim para a gente comentar sobre ele. Seguinte, preste atenção. A ausência de vasos sanguíneos e nervos. Algumas pessoas gostam de usar aqueles pincers, né? Aqui, ó, aquele chamado megabel, né? Que ele perfura aqui a orelha de um canto a outro. Parece uma lança, né? Algumas pessoas gostam daquele pincer mais pequenininho e assim vai, que perfura essa cartilagem aqui, essa cartilagem elástica do pavilhão auditivo. Algumas pessoas que quando vão perfurar essa cartilagem dizem que dói e dizem que sangra. Mas, professor, como é que pode doer? Como é que pode sangrar? Se você está dizendo agora que a cartilagem, por si só, ela não tem vasos sanguíneos, elas não tem nervos. Então não era para eu sentir dor, já que não tem inervação a cartilagem, nem era para sangrar, já que ela não possui vasos sanguíneos. Veja só, Mas toda a cartilagem, ela é revestida por uma estrutura chamada pericôndrio, a membrana conjuntiva. Preste atenção, a cartilagem ela não tem vasos sanguíneos, mas alguém vai ter que alimentar, vai ter que transferir nutrientes para as células da cartilagem. Se a cartilagem não possui vasos sanguíneos, quem é que vai alimentar essas células? O pericôndrio. O pericôndrio ele envolve a cartilagem e lá sim tem vasos sanguíneos e tem nervos. Então os nutrientes que estão no pericôndrio alimentam as cartilagens. Então o pericôndrio tem essa função muito importante. Tem essa função de nutrir a cartilagem, de fornecer substâncias à cartilagem. Como o pericôndrio ele envolve a cartilagem, quando você fura a orelha, você está perfurando juntamente com a cartilagem o pericôndrio, por isso que doeu, por isso que sangrou. Porque o pericôndrio, sim, tem vasos sanguíneos e tem nervos, dói e sangra. Beleza? Tranquilo? Mas existe um tipo de cartilagem, um tipo de articulação no nosso corpo, essas articulações que executam esses movimentos de dobradiça, tá certo? Essas articulações, né, entre os ossos, né, esse agrupamento ósseo, ele é revestido por uma cartilagemzinha. Você tem um osso aqui, tem outro osso aqui, revestindo o osso, eu tenho a cartilagem. Aí você pergunta para mim, peraí, Tiago, quer dizer, entre um osso e outro, executando esse movimento de atrito, eu tenho uma cartilagem. Tem como ter pericôndrio nessa cartilagem? Imagine, toda vez que você executasse um movimento, é como você espremesse esse pericôndrio que envolve essa cartilagem fibrosa que fica nas suas articulações. Então o que acontece? Essas articulações, essas cartilagens fibrosas que ficam nas articulações, elas não têm pericôndrio. Por quê? Porque é um atrito constante. Ia lesionar os vasos sanguíneos, ia doer demais, não tem pericôndrio. O que foi que o organismo desenvolveu? Um tipo diferente de nutrição para essas cartilagens. Um líquido. Então toda a articulação de dobradiça que você tem, ela fica dentro de uma cápsula e lá produz um líquido chamado de líquido sinovial. Geralmente quando as pessoas jogam bola, bate o joelho, bate o ombro, né? Incha, dói e sai um líquidozinho, né? Fala, não, tá cheio de água no joelho. Essa água que está inflamando, na verdade, é o líquido sinovial que está inflamado com algumas bactérias, que é necessário tomar lá os seus antibióticos, tudo certinho, para poder diminuir esse processo inflamatório do líquido sinovial nas articulações. Essas articulações, chamadas de articulações sinoviais, elas são preenchidas por um líquido sinovial que nutre essa cartilagem e tem exatamente a função do pericôndrio nessas demais cartilagens do seu corpo, tá bom? Olha aqui para o nosso quadro. Veja. Tipos celulares da cartilagem, os condroblastos e os condrócitos. Esse sufixo blasto quer dizer célula jovem. Esse sufixo cito quer dizer célula velha, antiga. O condroblasto se transforma em condrócito. Quando o condroblasto se aposentar, ele dá origem ao condrócito. Qual é a função do condroblasto, Tiago? Produção de matriz cartilaginosa. Tudo que você está vendo em arroxeado aqui é cartilagem, tá certo? Essa matriz cartilaginosa foi produzida pelos condroblastos.
osteoblastos. Depois de um certo tempo, os condroblastos se aposentam, param de produzir essa matriz cartilaginosa e ele se transforma em condrócito. Beleza? Se você olhar para essa mesma imagem aqui da sua tela, você vai ver que existe um tecido meio arrosado aqui, cheio de vasos sanguíneos. Esse tecido rosado é o pericôndrio, que envolve, que reveste essa cartilagem. 3 tipos de cartilagem: cartilagem alina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa. Cartilagem alina, enquanto nariz, laringe, traqueia, brônquios e assim vai, tá certo? Pouca quantidade de colágeno nela. Cartilagem elástica, grande quantidade de fibras elásticas, pavilhão auditivo, epiglote, tá certo? E a cartilagem fibrosa nos discos intervertebrais, tá certo? E nas articulações em geral. Tranquilo? Na paz? Tecido ósseo. O tecido ósseo, ele tem 2 partes. Ele tem uma parte matriz óssea e tem uma parte formada por células ósseas. Algumas células ósseas produzem a matriz óssea. Vê só, essa matriz óssea é subdividida em 2 partes. 50% do material dessa matriz é inorgânico e 50% é material orgânico. O inorgânico é fosfato de cálcio e o orgânico é o colágeno. Essa matéria orgânica é produzida pelos osteoblastos. Está aqui, ó, no seu quadro. Osteoblasto produz a matriz óssea. Mas que matriz óssea, professor? A inorgânica ou a orgânica? A orgânica, que tem o colágeno, tá certo? O osteócito é uma célula que participa do tecido ósseo, né? O osteoblasto, depois que ele se aposenta, ele dá origem ao osteócito, tá certo? Beleza? E eu tenho aqui o osteoclasto. Que célula é essa, Tiago? Ela promove a reabsorção da matriz óssea. Ela quebra a matriz óssea, ela destrói a matriz óssea, com o intuito de modelar esse osso, tá bom? Tu tá vendo aí, ó, algumas imagens de tecido ósseo, tá certo? Preste atenção que eu vou ser rapidinho nisso aqui para você. Veja. O tecido ósseo é caracterizado por essas voltas concêntricas aqui. Beleza? Essas voltas concêntricas, essa ideia é chamada de sistema harvesiano ou sistema de Harver. Beleza? O sistema de Harver ou sistema harvesiano é o conjunto de osteócitos e osteoblastos no seu osso, e eu tenho esse vaso sanguíneo central aí, que tem a função de nutrir todas essas células. Beleza? Então, vaso sanguíneo aqui que fica dentro do sistema harvesiano. Beleza? Na paz? Quando eu faço um corte desse tecido do osso aqui, eu vou ver aqui, ó, canais longitudinais e canais transversais. Os canais longitudinais eu chamo de canais de Harver, enquanto os canais transversais eu chamo de canais de Volkmann. Beleza? Ambos canais desses, aí dentro tem vaso sanguíneo, aí dentro tem nervos que vão inervar e vão nutrir essas células aí, tá bom? O osteoblasto é essa célula aqui, ó, ramificada, beleza? Que produz matriz óssea. O osteócito é exatamente o osteoblasto que se aposentou, que parou de produzir matriz óssea. Então ele sofre uma retração dos seus prolongamentos e fica um pouquinho diferente disso, tá bom? Olha aí, ó, o canal de Harver, você está vendo aqui. E depois esse mais alongado eu chamo de canal de esse transversal aqui eu chamo de canal de Volkmann, fazendo parte do seu tecido conjuntivo, tecido ósseo. Essas imagens aqui é a imagem de um processo chamado de ossificação. Olha para mim. Olha para mim aqui. Existem 2 tipos de ossificações. A ossificação chamada de endocondral e a ossificação chamada de intramembranosa. O que são essas ossificações? O que é ossificação? É o processo de formar osso. Quando você nasce, que estava na barriga de mãe, o seu esqueleto, na verdade, era formado de cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina, ela vai progressivamente se transformando em osso. Tá certo? Tiago, quer dizer que o tecido cartilaginoso, ele se transforma em tecido ósseo? Não. O tecido cartilaginoso, nesse caso de ossificação, ele é substituído pelo tecido ósseo, tá certo? Beleza? Existe no seu corpo, enquanto adolescente, enquanto menino, enquanto jovem, tá? Existe um restício dessa cartilagem hialina que é chamado de disco epifisário. Se fizer a radiografia dos ossos longos, você vai ver aqui nos ossos longos, tá certo? No cantinho das epífises ósseas, um disco epifisário que demonstra que você está crescendo ainda. É um restício desse esqueleto hialino
que estava na barriga da mãe. Tá bom? Beleza? Olha para o quadro aqui rapidinho. Então tu tá vendo aqui, ó, um tecido cartilaginoso que foi substituído pelo tecido ósseo e formando osso. Aqui está o disco intervertebral. Beleza? Na paz? Essa imagem aqui você está vendo, na verdade, um crânio de um bebê. Esse crânio do bebê, ele tem um espaço aqui, que a gente costuma chamar de moleira. O nome correto é fontanela. Beleza? O que é a fontanela? É um outro tipo de ossificação. Enquanto a ossificação que forma os ossos longos é uma ossificação chamada de endocondral, a ossificação que forma os ossos chatos, como os ossos do crânio, é chamada de ossificação intramembranosa. Membranosa, tá certo? Ossificação intramembranosa. É uma membrana conjuntiva que envolve esse crânio e que aos poucos essa membrana conjuntiva passa a se ossificar e formar os ossos chatos do crânio. Beleza? Quando o bebê nasce, ele tem ainda um pouquinho dessa membrana conjuntiva aqui. Um restício dessa membrana conjuntiva, que a gente chama de fontanela. É por isso que eu falo, não aperte a cabeça do menino no meio, não. Por que não pode? Porque você pode apertar demais a fontanela e tocar no tecido nervoso, no sistema nervoso central e lesionar a cabeça dessa criança. Tá certo? Progressivamente depois, isso aqui passa a se ossificar e fica igual a todos os ossos do crânio. Beleza? São os tipos de ossificação. Galerinha, tecido conjuntivo é isso. Tá bom? Não tem mistério. É grande, é detalhista, mas é importante. Cai em prova, cai. Galerinha, até a próxima, próximo encontro. A gente vai trabalhar juntos. Fique ligado e não perca. Estude. Tchau, tchau.